Olá, está começando agora o UFSC Entrevista. A Universidade Federal de Santa Catarina promoveu na última semana uma semana especial para falar sobre o meio ambiente e também inaugurou a coleta seletiva solidária, que vai passar a funcionar dentro da universidade. Nós temos 3 convidadas aqui no programa de hoje, a Brenda Vieira e a Sara Meirelles, que fazem parte da gestão de resíduos da Universidade Federal, e a Tayana Cardoso, que é pesquisadora no Laboratório de Pesquisa de Resíduos Sólidos. Agora eu estou aqui com a Tayana e com a Sara, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E a gente vai começar um pouquinho falando sobre essa questão da coleta seletiva, né? Para explicar um pouquinho para o pessoal o que é uma coleta seletiva exatamente. Dentro da nossa atividade humana, né, do nosso dia a dia, a gente produz uma série de materiais e resíduos, né? Comumente a gente chama isso de lixo, né? Mas quando a gente começa a se importar com essa questão, né, dentro da pesquisa também, a gente chama isso de resíduos sólidos, né? Os urbanos, domiciliares, aí tem várias categorias, né, orgânicos, né? E, bom, os resíduos sólidos recicláveis, né, fazem parte também dessa composição desses materiais que a gente produz. Bom, eles podem voltar para a cadeia produtiva, né? E por isso a gente trabalha a ideia da coleta seletiva. A coleta seletiva é separar esses materiais para que não vá tudo junto lá para o aterro sanitário, né? Porque o aterro sanitário é a última alternativa que a gente tem aí de tratamento de resíduos. Então a gente tem que fazer várias coisas antes para esses materiais não chegarem lá. São materiais com valor econômico e que também com valor social, né? Porque a gente tem aí a ideia do catador, que é quem faz aí toda a parte de coleta seletiva no nosso país, né? Então essa coisa da gente fazer em casa, separar os resíduos direitinho, vidro, plástico, papel, essa é a coleta seletiva, a gente segrega em casa e aí a gente dispõe isso para o município de forma seletiva, né? Separando, é a separação. Interessante também de colocar que a coleta seletiva gera um resultado não só de não encaminhar para o aterro, mas também esse material entrando no ciclo produtivo outra vez, ele faz com que a gente não precise ter mais extração de matéria-prima para novos materiais. Então ele tem um benefício ambiental em várias vias, né? Além do benefício social que a Thay colocou muito bem, que é a inclusão social dos catadores. E é um compromisso cidadão, né? A gente tem que fazer isso em todas as nossas atividades, no trabalho, em casa, né? Então, isso é muito importante. Que a política coloca muito bem, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que é você enxergar o resíduo como um bem, gerador de fonte, renda, inclusão social e a sua responsabilidade em relação àquilo que foi gerado. Se a gente vai até o local adquirir o produto, a gente passa a ser responsável por ele ao longo do ciclo de vida dele todinho. Você é responsável por tudo que foi gerado de impacto ambiental para ele chegar até sua mesa e você também é responsável pela destinação ambientalmente adequada dele. Então você tem que pensar sempre no ciclo inteiro, né? E preferencialmente, como a Thay falou, esse ciclo que ele retorna ao ciclo produtivo, uma economia de ciclo fechado. Né? E como que funciona hoje em dia em Florianópolis essa questão da coleta seletiva? Assim, existe algum dado de produção de resíduos em Florianópolis ou em Santa Catarina? Não sei qual que vocês estão sabem mais. E como que funciona esse processo da coleta seletiva hoje aqui? Bom, Florianópolis teve um aumento de população muito grande, né, em pouco tempo, e também a quantidade de resíduo gerada por essa população não aumentou da mesma forma linear conforme a quantidade de pessoas. Então a gente teve um aumento abrupto de geração. As pessoas hoje geram muito mais resíduos e está em torno de 1 a 1,1 kg por dia por habitante. Então a gente tem aí quase 500 toneladas por dia indo para o aterro sanitário. Que é muito interessante também colocar, né? Floripa tem essa coisa muito peculiar do turismo, né? Das épocas do veraneio, né? Que tem um incremento assim enorme no momento das férias das pessoas, né? Então Florianópolis ainda tem essa coisa de ter que se preparar para receber os resíduos de gente de todo o país que vem para cá passar as suas férias, né? O verão. E já não é fácil ao longo do ano. Imagina nessas épocas. Então, o que acontece hoje aqui em Florianópolis, a gente está tendo uma taxa de desvio do aterro, que é o que está sendo encaminhado para valorização por reciclagem, em torno de 7%, né, Thay? Esse é o que a gente está conseguindo fazer hoje. A meta nacional é de 60%, então a gente está um pouco longe dela, mas eu acho que a gente tem que valorizar o que tem hoje,
A coleta seletiva no município ela ocorre em 100% do município. Ela não consegue fazer porta a porta em todas as residências, porque a gente mora numa cidade cheia de morros, né? Nem tudo é de fácil acesso, mas todas as pessoas que quiserem participar têm como participar da coleta seletiva. Isso. E da coleta, todo o material que é recolhido, ele vai para 3 associações de catadores que estão dentro do município, que são a CMR, que fica dentro da CONCAP no Itacurubi, a Recicla Floripa, que fica no bairro Serrinha, e a do Monte Cristo, que é a Aresp. Essas 3 associações, elas não dão conta de reciclar todo o material que é segregado, que é feito pela coleta seletiva. Então, 50% fica aqui no município e 50% eles têm que encaminhar para outras organizações fora do município. O que a gente vê aí é um gargalo muito grande, que por mais que a coleta esteja atendendo todos os bairros, esteja conseguindo coletar uma quantidade grande, depois a gente não consegue o escoamento via triagem. É muito necessário, nesse momento, o município investir em novos galpões de triagem, também em regiões distintas, né? Não tem nenhuma associação no sul da ilha, nem no norte da ilha, por exemplo. Essas todas, uma fica na Serrinha, uma no Monte Cristo e outra no Itacorubi. Então, isso também faz com que a coleta fique muito cara, né? Então, ter que tirar de todo o município, levar para um ponto só. A gente hoje chegou num valor de coleta seletiva que é um dos mais altos do país. Só o custo da coleta em Florianópolis fica de R$450 a R$600 a tonelada, enquanto a coleta convencional R$150 a tonelada. Então, nós temos que repensar nosso modelo de coleta e triagem. A triagem tem que ser descentralizada para também ser viável a coleta seletiva. É importante colocar aí para quem está assistindo a gente, né, que como que é realizado isso no município de Florianópolis, né? Quem realiza, então, é a Companhia Melhoramentos da Capital, a CONCAP, né? E é isso que a Sara colocou, né? Ela faz porta a porta, né? E quase todos os dias da semana a coleta convencional, e aí em dias distintos, dependendo do bairro, ela faz a coleta seletiva, né? Além disso, também a gente tem alguns resíduos que são a coleta é diferenciada, por exemplo, resíduos perigosos, hospitalares também, né? E depois disso, isso vai para uma central de transbordo, que é ali na região do Itacurubi, próximo ao nosso cemitério. E de lá, todo esse material é encaminhado para o aterro de Biguaçu, que é gerido pela empresa Veolia, e aí fica lá para sempre. Né? De lá ele não retorna. Uma vez que ele vai para lá, esse material não vai ser mais valorizado. Então isso é muito importante colocar. Se aproximadamente 7% do material em Florianópolis é reciclado, todo o restante vai para o aterro de Biguaçu, e aí não tem mais jeito. Acho que é importante também colocar que a CONCAP disponibiliza outros meios, né? Quem quiser entregar o reciclável ou o material volumoso ou perigoso, a CONCAP disponibiliza hoje 3 pontos de entrega voluntária, um fica no Itacorubi, um no Morro das Pedras e outro em Capoeiras. Além disso, também tem os PEVs de vidro, que são pontos de entrega voluntária de vidro, que a população pode levar o vidro até o local, e são os containers verdes, né, com volume bem grande. Um fica na Fiesc, outro na UFSC. Tem um terceiro que eu não me lembro agora. Isso próximo à universidade, né? Isso. Porque tem os pontos de entrega de vidro, eles foram adotados por diversas instituições dentro do município. Então, se você entrar lá no site da CONCAP, você consegue ver um mapa de onde estão esses locais e você pode ir lá colocar o seu material, né? A questão do vidro, ela é bem problemática porque a gente tem acidente pelo trabalho, o profissional da CONCAP vai lá, pega o vidro, se corta, né? Então, tem toda essa questão de cuidado que a gente precisa ter para dispor esse material nos locais corretos. E hoje a CONCAP tem feito um trabalho, assim, um esforço enorme para dispor de toda essa estrutura para a gente ir lá e fazer a nossa parte também. Então é uns 50%. 50% a companhia está fazendo muito bem, lógico que a gente sempre precisa evoluir, sempre pensar nisso, mas tem também os 50% do cidadão, né? Que a gente precisa realizar também. Já que tu tá falando disso, tem muita gente, às vezes, que não sabe muito bem o que se separa, o que não se separa, o que é reciclável, o que não é. Então, para explicar um pouquinho para as pessoas também poderem fazer e, quem sabe, até melhorar um pouco mais essa questão em Florianópolis, né? Do lixo reciclável, da gestão dos resíduos. O que é reciclável, o que não é reciclável, que tipo de material pode ser separado, né, nessa coleta seletiva? Bom, acho que a gente esqueceu de falar do orgânico, né? Claro. Eu vou retomar aqui e a Thay pode depois explicar bem isso. O que acontece hoje no país? Qual que é a característica do resíduo que a gente está gerando? A última caracterização foi dada pelo Plano Nacional de Resíduos, que trouxe que 52% dos resíduos gerados no Brasil são de resíduos orgânicos.
Então são recicláveis úmidos, né, os orgânicos. Esses também merecem e devem ter uma valorização. Não tem motivo nenhum para a gente encaminhá-los para o aterro. E a não ser, né, a falta hoje de logística e todo o sistema que a gente precisaria ter. Além disso, são 32 também de recicláveis secos e só 17% de rejeito, que é o que está indo para o aterro lá em Biguaçu, como a Thay colocou. O Plano Nacional também trouxe não só esse diagnóstico, mas metas que a gente precisa cumprir. Então, não só é importante a gente saber o que é reciclável ou não, mas a gente entender que existe um compromisso nacional para melhorar esse panorama. A ideia é que até 2031, que foi o horizonte de plano que eles colocaram nesse planejamento, a gente tenha reciclagem de desvio de 60% da quantidade de recicláveis que existem hoje estejam sendo valorizados, então só 40% vai poder estar indo para o aterro, isso como meta mínima. Claro que o ideal é que a gente faça muito mais. E em relação aos orgânicos, fica em torno de 60% também para o estado de Santa Catarina, né, essas duas metas. Então a gente tem aí um horizonte bastante audacioso e precisa trabalhar para isso, mas é claro que não adianta a Concap dar toda a estrutura, a gente tem um planejamento nacional super importante, se a população não sabe como participar. Eu acho que nisso a Thay pode trazer bastante. Pois é, acho que a gente pode retornar. Aí. Então, alguns materiais que não eram recicláveis se tornaram recicláveis, né? Por isso que a universidade tem um papel enorme nisso, né? De tornar materiais recicláveis dentro desses ciclos, né? Tentar fazer esses ciclos fecharem e isso não ir como um rejeito. Mas, basicamente, a gente tem 3 categorias de materiais, né? Dentro da casa da gente, assim, né? O rejeito, que normalmente, assim, a origem dele é dentro do nosso banheiro, que é o papel higiênico, o cotonete, a bituca de cigarro também, cotonete, aquela coisa que a gente tem, assim, certo, a gente quer se afastar porque, né, são materiais, assim, um pouco mais difíceis da gente manusear e tudo mais, né? É o que não tem jeito. É o que não, a gente fala, o rejeito é o que não tem jeito, não tem jeito, não tem o que fazer com isso mesmo, a gente tem que caminhar para o aterro sanitário. Aí a gente tem os recicláveis, eles têm os recicláveis secos, que é plástico, embalagens normalmente, né, papel, o vidro, né, e aí é uma gama enorme, porque a nossa produção de resíduos, ela é diversa, né, é feito embalagem de papel, embalagem de plástica, embalagem papel com plástico, que é as Tetra Paks, que até há pouco não era reciclado, né? E aí a gente tem uma outra categoria de reciclável que são os orgânicos, né? O resto dos nossos alimentos, da nossa janta ali, as cascas que a gente de frutas e verduras, né? E por que é tão interessante valorizar esse material? Porque quando a gente separa o orgânico, a gente não suja o reciclável seco, né? E o orgânico da nossa casa, e esses dois secos e orgânicos, ele é quase 80% do que a gente produz dentro da casa da gente, né? Então, por isso que dá para chegar numa meta aí de 60% de reciclagem, porque ele é 80% do material que a gente produz em casa, né? E quem tiver dúvida de materiais, o que fazer, tem muita informação na internet, no próprio laboratório de resíduos sólidos também a gente trabalha essas questões e pode buscar. Essa questão de, eu não sei o que é reciclado, não cola mais, não cola mais. Então, se você quer saber mais, se informe. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho sobre essa questão aí dos resíduos sólidos da coleta seletiva lá dentro da UFSC. Não sai daí.